Olá, meus irmãos, graça e paz, bom dia, louvado seja Deus. Chegamos a 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Aía prediz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. E é muito importante nós entendermos aqui, amém? Para que quando os nomes começarem a surgir, os novos nomes, a gente saiba posicionar cada um deles no devido lugar. Diz o texto, 1 Reis 11, 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, levantou a mão contra o rei. Este foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando a Milo e terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam a sós os dois no campo. Verso 30. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei, príncipe, todos os dias da sua vida por amor de Davi meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e as darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi meu servo tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Versículo 38, presta atenção. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Por isso, afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre, pelo que Salomão procurou matar a Jeroboão. Este, porém, se dispôs e fugiu para o Egito, até com Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Olha, surge esse homem aqui chamado Jeroboão. Era um efraimita, ou seja, da tribo de Efraim, e é muito interessante nós observarmos o que vai acontecer aqui. Jeroboão foi um adversário mais perigoso que o Senhor levantou contra Salomão, pois liderou uma revolta dentro do próprio reino. Jeroboão lideraria mais tarde 10 das tribos de Israel numa rebelião contra Roboão. Agora presta atenção, Roboão. Roboão é o filho de Salomão, sucessor do reino. Jeroboão é outro homem que é um servo de Salomão e que se levantou contra o rei Salomão. Porém, não nos dias em que Salomão estava vivo. Ele fugiu para o Egito. Depois é que ele vai voltar. E Deus promete, né, a esse Roboão, através do profeta Aías, numa profecia esclarecedora, rasga uma capa nova em 12 partes, a fim de fazer uma demonstração visível de como Deus rasgaria o reino de Salomão. 10 peças, está lá no versículo 30, 31 a 35, foram dadas a Jeroboão
e representavam as 10 tribos do norte. Ou seja, quando o escritor de 1 Reis está relatando, tudo isso já havia acontecido. Amém? Ele está trazendo a construção desses acontecimentos para quê? Para que hoje nós saibamos o que aconteceu. Então, 10 tribos foram dadas a Jeroboão e representavam, né, essa divisão do reino. Porém, 2 partes seriam deixadas para Salomão e representavam as tribos de Judá e Benjamim. Benjamim foi assimilada por Judá, de forma que as duas passaram frequentemente a ser consideradas uma só tribo. Veja o verso 33, quando ele diz aqui, olha, versículo 33. Porque Salomão me deixou e se curvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, pelo contrário, falo-ei príncipe todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem elegi. Olha, é interessante essa questão de elegir, né? Há uma doutrina aí chamada da eleição, que é Deus quem elege, e eles começam a usar esses textos aqui para tirar, como se Deus tivesse escolhido, né? Um povo. Não, a eleição de Davi é uma coisa diferente e nós precisamos aprender a separar isso, amém? Então, nós precisamos separar isso para que a gente possa entender. A eleição de Davi que Deus elegeu está condicionada em Cristo Jesus. E todos os que estão em Cristo, todos aqueles que nasceram de novo, eles foram eleitos. Amém? Então, é muito importante nós termos cuidado com isso, para que a gente não entre numa doutrina, né, que muitas vezes diz que é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão se perder. Isso é uma deturpação da compreensão da Bíblia. Amém? É muito claro, né, no Novo Testamento, que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, todas as pessoas do mundo. Todo aquele que crê, então é uma questão do homem crer. Agora, as pessoas dizem assim, mas Deus já sabe quem vai crer e quem não vai crer. Claro que Deus sabe, mas não que ele tenha elegido, né? Paulo vai dizer que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e os homens salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha, não quer dizer porque é a vontade de Deus isso vai acontecer, amém? Nem todos os homens vão ser salvos e nem todos aqueles que foram salvos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Muitos vão até abandonar a verdade e vão se desviar dos caminhos do Senhor. Há quem diga aí que se desviar é porque nunca foi salvo. Isso traz uma confusão muito grande, eu não quero entrar nesse mérito aqui, porque nós estamos falando apenas do contexto histórico. Amém? Diz aqui, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, 10 tribos, darei a ti. Está falando, vai dar 10 tribos a Jeroboão, e uma tribo, que é a tribo de Judá e Benjamim, que vai se transformar, são 2 tribos numa tribo só, amém? Vai ser o reino do sul, ele vai continuar na dinastia de Davi. Veja, a dinastia é quando uma família está reinando, né? E a dinastia de Davi, ela era sem fim, não porque Davi era especial, mas foi por causa da aliança davídica que Deus fez com Davi. Amém? Jesus é chamado de filho de Davi. E hoje ele é o rei. Ele é o rei. Jesus é o rei eterno, imortal, invisível, mas real. E a ele nós precisamos servir, a ele nós precisamos dar o louvor. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Este é um comentário esclarecedor sobre o fato de que Deus honra as promessas feitas a uma pessoa, mesmo depois de terminada a sua passagem pela terra. Embora Davi já tivesse partido, Deus honrou o seu compromisso com ele. E se você quiser entender um pouco mais, procure estudar um pouco sobre a aliança davídica. Amém? É muito interessante, foi uma aliança única, assim como Deus fez uma aliança com Abraão também, e foi uma aliança única. Amém? E nós vamos ver aqui que as coisas vão começar a se desdobrar. Amém?
E nesse capítulo ainda, nós vamos ver que vai falar sobre a morte de Salomão. Mas isso é vídeo para ser comentado somente amanhã. Amém? Então, que Deus te abençoe. Hoje à noite teremos nossa casa de oração e também nossa escola bíblica na Casa do Oleiro. Eu quero convidar você a estar conosco, juntamente com sua família. Hoje à noite será uma grande bênção. Não perca. Vem estar conosco. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.